João 15, do 22 ao 25, assim diz a palavra de Deus. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Até aqui. Este dia, nos 4 cantos do mundo, por conta da influência católica, o mundo relembra a morte de Jesus e a sua ressurreição. Celebra a Páscoa. Ironicamente, o mesmo mundo que matou ao Senhor Jesus. E se Cristo estivesse aqui entre nós por mais vezes, ele teria sido morto por este mundo. Morreu porque aqui esteve entre nós, e morreu porque falou, porque ensinou, porque fez. A única configuração em que Cristo não morreria nas mãos deste mundo é se ele viesse aqui na condição de nada falar, de nada fazer. Talvez ele tivesse vida longa aqui nessa terra, mas o fato é que o mesmo mundo que pelas redes sociais, pela mídia, pelos filmes, fala hoje com algum tom elogioso da morte de Jesus, foi o mesmo mundo que matou a Jesus. E nós temos visto que o mundo, na verdade, odeia a Cristo. E este ódio a Cristo, ele não é compreendido pelo próprio mundo, porque o mundo não percebe quem realmente Cristo é. Este ódio fica muito claro, inclusive, quando percebemos a perseguição ao cristianismo, a perseguição à igreja. Veja você, por exemplo, que você é muito bem-vindo, muito bem-quisto, desde que você permaneça calado com respeito a muitos assuntos. O mundo vai te chamar de transfóbico, por exemplo. O mundo vai dizer que você é um intolerante. E se as coisas não mudarem muito, e aliás nós sabemos que irão piorar, dentro em pouco nós também seremos, entre aspas, crucificados e perseguidos. O ponto é que as razões pelas quais Cristo ele foi para a cruz foi justamente porque o mundo odeia ao Senhor. Não se crucificam caras legais. Cristo foi tido como uma ameaça, diria o Tim Keller. Então temos meditado, querido, sobre este assunto. Há umas 2 semanas atrás, nós vimos as razões pelas quais podemos afirmar que o mundo odeia Cristo. E Cristo aqui em sua última noite, ele está preparando os seus discípulos para esta realidade. Ele seria objeto deste ódio, o próprio Cristo, e os discípulos também iriam sofrer, iriam suportar este ódio. Cristo está disposto aqui a prepará-los para este ódio. Vimos aqui há algumas semanas as razões pelas quais o mundo odeia Cristo, porque o mundo odeia a igreja. E vimos as razões pelas quais aqueles que odeiam a Cristo, na verdade, também odeiam ao próprio Deus, nas palavras do Senhor Jesus. Hoje, nós iremos ver as razões pelas quais este ódio, além de tudo, é um ódio completamente indesculpável. As razões para o ódio nós já verificamos, mas nós vamos ver que além de não existir justificativa plausível para o ódio, este ódio ele é completamente indesculpável. Nós vamos ver aqui os níveis, o grau de pecaminosidade deste ódio, iremos refletir o porquê este ódio é tão pecaminoso, porque este ódio contra Cristo e contra a sua igreja é completamente indesculpável. Esta é a preocupação de Cristo nestes poucos versículos que nós lemos aqui. Vejam, após falar do ódio do mundo, após explicar as razões, Cristo agora quer dizer a eles o porquê este ódio não se justifica, ou é indesculpável. A primeira razão pela qual o ódio do mundo é tão pecaminoso e tão indesculpável é porque Cristo revelou-se convincentemente ao mundo. Versículo 22, acompanhe comigo. Ele dirá o seguinte: se eu não viera, nem lhe houvesse falado, pecado não teriam,
mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Vejam, primeiro, por que Cristo lhes diz isto aqui agora? Qual é a razão de Cristo se preocupar em ensinar aos discípulos que o mundo não tem desculpa para o pecado do ódio contra ele? A razão para essa explicação tem relação com os versículos anteriores, porque anteriormente Cristo acabara de dizer que o mundo o odiava porque o mundo não o conhecia. Versículos 21 e 22. 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, talvez, neste momento aqui, alguém pudesse dizer, pastor, eles odeiam a Jesus, mas eles não têm culpa disto. Eles odeiam a Jesus porque eles não conhecem a Jesus. O próprio Cristo atestou isso aqui. Odeiam-me porque não conhecem a mim, não conhecem a meu Pai. Não conhecem a Deus. Então, Cristo ele se apressa aqui para demovê-los da ideia de que o mundo não tem culpa nesta falta de conhecimento com respeito a Cristo. Cristo diz, eles não me conhecem, mas eles não me conhecem por falta de informação. Eles não me conhecem porque eles não quiseram conhecer. Então, na verdade, Cristo está aqui denunciar o fato de que o mundo não conhece a Cristo como quem, na verdade, decidiu fechar os olhos para não ver. Não é que Cristo não manifestou-se, não veio, não revelou-se. Ele veio. Ele revelou-se. Mas é justamente através da malícia que eles eram cegos. Então, Cristo, no fim das contas, está a dizer, olha, eu cumpri o meu papel. Eu fui um bom mestre. Eu vim a este mundo. Eu falei o que tinha que ser dito. E o que é que Cristo quer dizer aqui quando afirma que eles não teriam pecado se ele não tivesse vindo? Será que se Cristo não viesse ao mundo, as pessoas estariam absolvidas dos seus pecados? Na verdade, ele não quis dizer isto. Aqui a palavra pecado não é tomada no sentido geral da coisa. Isto aqui é tratar de um pecado específico, o pecado do ódio contra ele. Quando, por exemplo, um júri está a tratar de um crime e o júri declara um réu inocente, o réu é inocente daquele crime que está sendo julgado. Não está inocentando de outros crimes quaisquer que sejam. Então, o pecado, ou a palavra pecado aqui, está restrita àquilo que o contexto está tratando. Qual é o pecado? O pecado do ódio a Cristo, da rejeição a Jesus e do ódio à igreja. Então, o que Cristo está aqui explicando é que os judeus, eles são indesculpáveis no fato de que decidiram rejeitar a Cristo. Por quê? Porque o que Cristo poderia fazer para não ser rejeitado, ele o fez. Então, Cristo aqui, no fim das contas, está eliminando dos judeus todo o pretexto de pecado por ignorância. Sabe, lá no dia do juízo final, os judeus não poderiam dizer, Senhor, mas nós crucificamos a Cristo porque nós não o conhecíamos e nem pudemos conhecê-lo. Cristo dirá, não. Eu estive entre vocês, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Aliás, não há nada que eu poderia ensiná-los que eu não ensinei. Não há nada que eu poderia ter feito que eu não fiz. Então, não há como aqui eles se excusarem pelo pecado ou do pecado pretextando ignorância. No dia do juízo, sem dúvidas, eles estarão sem palavras. A essa altura também é importante que nós tenhamos cuidado com este versículo, porque algumas pessoas tomam algumas conclusões apressadas aqui, como quem diz que se Cristo está dizendo aqui que há a possibilidade de que ficassem sem pecado, então aqueles que não conheceram a Cristo, aqueles que não ouviram como os judeus o ouviram, aqueles que não ouviram como os judeus o ouviram, estariam então desculpados dos seus pecados. Não é isso que o texto está falando. Na verdade, a preocupação de Cristo não é inocentar ninguém, mas é apenas agravar a culpa deles. A Bíblia nos diz que aqueles que pecaram sem lei também serão julgados. Nós vamos ver mais à frente que cada um recebeu a luz de Deus na devida proporção. O ponto aqui de Cristo é dizer, olha, esses homens são indesculpáveis, porque, primeiro, eles receberam de mim tudo o que poderiam ter recebido, rejeitaram, não quiseram me ouvir, então no dia do juízo, o rigor contra eles será ainda maior.
Então, o que é que nós aprendemos aqui, meus amados? Nós aprendemos que Cristo revela-se convincentemente ao mundo. Vejam, hoje, o mundo comemora a Páscoa. Como foi dito, um mundo que não conhece a Cristo. Mas, ainda assim, o fato de comemorarem algo tão vazio para eles, serve-lhes de testemunho a favor de Cristo. Porque não há como negar o fato de que Ele esteve aqui entre nós. O testemunho acerca daquilo que Cristo fez entre nós é muito forte. Mais de 2000 anos se passaram e não esquecem de Cristo. E ano após ano, Natal e Páscoa, ainda que o mundo não saiba o que comemora, há aí um testemunho muito forte a favor de Cristo. Qual é o ponto aqui? Não amam a Cristo. Não é porque Cristo não revelou-se a eles. Não revelou-se de forma suficiente, revelou-se. O ponto de Jesus é, eles me odeiam, mas não é porque haja falha em mim ou em nós. Cristo revelou-se suficientemente ao mundo. A essa altura, talvez você pense assim, pastor, mas o que Cristo está falando aqui destina-se apenas àquela geração ali que contemplou fisicamente, presencialmente a Jesus. Mas qual é o ponto aqui? Meus amados, Cristo continua a falar com o mundo através da sua palavra, através da igreja que é o seu corpo. Cristo continua a operar maravilhas em nosso meio. Cristo continua a falar poderosamente ao coração. Cristo continua a chamar mortos à vida. Cristo continua a revelar-se ao mundo. No entanto, ainda assim, geração após geração, o mundo decide rejeitar ao Senhor Jesus. Então, sem dúvidas, nós podemos compreender que aquela geração de Cristo terá realmente uma responsabilidade maior, mas ainda assim que entendamos todos, que todos recebem alguma medida da revelação de Cristo. Todos recebem alguma medida da revelação do próprio Senhor Jesus. Como nós vimos ao longo da liturgia, a quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado. No último dia, meus amados, lá no dia do juízo, essa geração aqui não poderá dizer, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era. Muito mais a sociedade ocidental, muito mais os países católicos, a maioria daqueles que estão no mundo. Qual é o ponto? Não há desculpas para que no fim digam que não eram culpados do ódio por Jesus. Sabe, tem gente que tenta, de certa forma, querer culpar os crentes porque não são crentes. Já ouviu gente assim? Eu não sou crente por culpa dos crentes. Eu não sou crente porque os crentes fazem isso, fazem aquilo. E às vezes tentam atribuir culpa aos crentes pela sua falta de fé. Tentam atribuir culpa à igreja pela sua falta de fé. Há quem diga, os jovens não vêm para a igreja porque a igreja não tem isso, não tem aquilo, é uma igreja parada, não tem aquela diversão, blá, 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 blá. Essas pessoas não vêm à igreja porque não amam a Cristo. Na verdade, não apenas não o amam, mas o odeiam. E todas essas evasivas, do tipo, mas a culpa é dos crentes, ou a culpa é da igreja, são as mesmas evasivas que deram com respeito ao próprio Cristo. Nós não seguimos o Senhor por culpa do Senhor. Como quem dissesse que eles são inocentes. E o ponto é, não são inocentes pela sua própria incredulidade. Eles têm ouvido, eles têm visto. Eles não vêm porque não querem vir. É óbvio que, enquanto igreja, nós temos que sair ao mundo e chamar, e evangelizar, e pregar o evangelho. Estamos aqui para isto, com toda certeza. Mas, cá entre nós, estamos em uma sociedade bastante evangelizada. Quem aqui, neste bairro, aqui não conhece a Jesus? O nosso desafio, na verdade, é tentar falar aos surdos, que se fazem de surdos. Tentar mostrar aos cegos, que se fazem de cegos. Então vejam que não há espaço aqui para escusas, para desculpas. São indesculpáveis. Esse é o argumento de Jesus.
Então, por que o mundo é indesculpável? Porque Cristo revelou-se convincentemente ao mundo. Há uma segunda e última razão pela qual o mundo é indesculpável. Porque Cristo realizou obras inigualáveis que atestam a sua designação divina. Versículo 24, vejam como ele diz algo parecido. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Cristo agora fala dos seus milagres. Ele falou, olha, se eu não tivesse falado o que eu falei, mas eu falei. Se eles não tivessem ouvido o que ouviram, mas eles ouviram. Se o mundo não estivesse a ouvir o que ouve, mas o mundo ouve. E ele inclui aqui um outro argumento, se eu não tivesse feito o que eu fiz. Se o mundo não tivesse visto o que eu tenho feito. Qual era a utilidade dos milagres de Jesus? Os milagres de Cristo tinham o valor de prova de que ele era o enviado de Deus. E por que os milagres de Cristo têm esse valor de prova? Porque nenhum homem jamais fez o que Cristo fez. Não estamos aqui a tratar daquele milagre de quem diz, olha, seu braço está doendo? Não está mais não, então levante seu braço agora. Estamos aqui a tratar de milagres em profusão. Jamais, na história da humanidade, antes de Cristo, um cego de nascença voltou a enxergar. E durante o seu ministério, vários mortos, ressurretos. Qual é o ponto aqui? Cristo está dizendo a eles que, além das palavras, veio os milagres, vieram os sinais. E aqueles sinais, como foi dito, eles tinham um propósito, que era atestar o ensino de Cristo como verdadeiro. Nós temos no Evangelho de João, e nos sinóticos também, diversas passagens que nos mostram que os milagres de Cristo também tinham como um propósito o atestar o fato de que ele vinha da parte de Deus. Isso só funciona quando você compreende que o que Cristo fez, homem nenhum faz. Os milagres de Cristo provam que ele foi enviado por Deus. Aí talvez você diga, mas pastor, eu não vi os milagres de Cristo. Eu não presenciei esses milagres. Mas vejam, o testemunho está aqui. Nós temos a evidência testemunhal. Você não esteve lá, mas centenas de outras pessoas estiveram lá e viram. E elas são testemunhas disto. E aliás, repito, esse testemunho é tão forte que séculos se passaram e ele permanece aqui. Sabe, infelizmente a Páscoa do mundo não traz isto. Como foi dito, a Páscoa do mundo é um homem que parece Jesus, um fraco, que não fala e não faz. Simplesmente morre, um homem inocente que morreu ali, crucificado com a morte terrível. Mas a Páscoa do mundo não traz aquilo que Cristo fez, um Cristo que ressuscitou Lázaro morto depois de 4 dias. Um Cristo que confrontou o mundo com suas palavras e com seu ensino e que foi cada vez mais odiado na medida em que era mais conhecido. E na medida em que era mais ouvido, na medida em que seu ministério se desenvolvia. Sabe, o mundo comemora uma Páscoa de um Cristo completamente impotente, inofensivo, um homem fraco, mudo, quando na verdade o Cristo real foi alguém poderoso, vindo da parte de Deus, poderoso em palavras, poderoso em atos, que ameaçou ao mundo e que foi morto por conta disto. Por isso que eu repito, o mesmo mundo que comemora a Páscoa é o mesmo mundo que o matou e que o mataria de novo. Quando Cristo realizou seus milagres, é quase que inacreditável isto, mas a maioria rejeitou a Jesus. É quase que inacreditável isto. Ao fim do ministério de Cristo, tínhamos ali em torno de 120 pessoas. O resto foi embora.
A maioria rejeitou a Jesus, tanto é que ele foi crucificado. A maioria não creu nele. Capítulo 12 de João, versículo 37. Veja aí. E embora, 12:37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele. Por essa razão, Cristo vai dizer que aquela geração era uma geração mais endurecida. Repito, aqui muito é dado, muito lhe será cobrado. E Cristo diz, olha, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque lá se isso aqui tivesse sido realizado lá em Sodoma, lá em Tiro, lá em Sidom, lá em Gomorra, as cidades teriam permanecido até o dia de hoje. Qual é o ponto aqui? O testemunho dos milagres de Cristo agrava a culpa do ódio a Cristo. Sabe, Cristo diz, olha, não tem desculpas. Eu fiz, eu falei, eu fiz, e ainda assim me odiaram. A situação que exemplifica isso é João capítulo 9. Volte um pouco, João capítulo 9. Nós lemos ao longo da liturgia como aqueles fariseus, como o Sinédrio foi tão duro de coração, mesmo diante de um cego que voltou a enxergar. O cego voltou a enxergar, o milagre ali indiscutível, testemunhado, atestado, mas ainda assim o cego foi expulso da sinagoga. Mas depois Cristo revela-se ao cego. Logo depois, no versículo 35, Cristo encontra-se com o cego, revela-se a ele. Ele diz o seguinte, versículo 37, e Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado. Não terias pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Percebe? Qual é a ênfase de Jesus? Vocês têm motivo para enxergar. Está aqui, ó, na cara de vocês. Vocês não enxergam porque vocês não querem enxergar. Não há quem no último dia diga, mas eu não vi, eu não sabia. Não, você não quis saber. No mundo pós a vinda de Jesus, então, onde o evangelho está nos 4 cantos do mundo. Então, não há razões, queridos, para nós ficarmos preocupados, encontrando em nós o defeito pelo qual, ou para o qual as pessoas à nossa volta não se rendem a Jesus. Na verdade, vejam vocês, por que Cristo está falando isso aqui para os seus discípulos? É justamente para consolá-los. Para dizer, olha, vocês vão ser odiados, vocês vão ser rejeitados, vocês farão o possível, vocês vão se esguelar para que as pessoas se convertam a mim, a Cristo, mas elas não irão se converter, e o problema não está em vocês, não está em vocês. Os problemas não estão em vocês. Mas, por outro lado, fica uma advertência também para os discípulos. Nós devemos considerar aquilo que Cristo nos tem revelado, e Ele tem feito muito a nosso favor. Você tem recebido muito de Jesus, você será mais cobrado por isto também. E então Cristo conclui, dizendo que o ódio por Ele era indesculpável, porque no fim o ódio por Ele é um ódio sem motivo. João 15, versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Qual era a causa do ódio de Cristo? Um ódio sem motivo. E Cristo diz, além de tudo, este ódio sem motivo cumpre os planos de Deus. Cumpre as profecias, cumpre a palavra de Deus. Era para ser assim mesmo. E aqui Cristo cita o Salmo 35, que também se repete no Salmo 69.
O salmista traz a experiência de alguém que foi traído pelo próprio amigo, de alguém que fez muitos favores a um outro alguém, no entanto, que foi retribuído, que recebeu a retribuição do bem com o mal. Cristo lhes diz: olha, eu só fiz o bem. Eu lhes dei o que vocês precisavam, eu vim aqui para curá-los e recebi de vocês o mal. Então, vejam que no fim das contas, até mesmo as profecias atestam que Cristo é o Cristo. No fim, obviamente, conquanto isso estivesse debaixo dos planos de Deus, por mais que Deus permaneça soberano, inclusive sobre a crucificação de Cristo, o ponto é que a culpa permanece repousando nos homens. Mas a mensagem que Cristo traz aos seus discípulos, basicamente, é aquela que nos lembra, meus queridos, que nós não temos motivos para nos queixar também quando estamos a sofrer de forma injusta. Não tem para onde correr. Assim foi com Cristo, assim com os discípulos. Foram perseguidos não porque fizeram mal. Foram maltratados não porque mereciam ser maltratados. Foram, como foi o caso, crucificados, decapitados, mortos, não porque falharam em algo em relação ao mundo ou à sociedade, mas porque eles fizeram o bem. Então, desta forma, nós devemos continuar a pregar a Cristo ao mundo. E o nosso objetivo aqui não é agradar ao mundo. O nosso compromisso aqui não é que tenhamos o mundo a sorrir para a igreja. Cuidado com isto. Cuidado se o nosso interesse está em ganharmos a simpatia da igreja, ou do mundo, perdão. Não é o propósito. O propósito é especificamente pregarmos a Cristo, e a promessa é que se nós o fizermos com fidelidade, nós também seremos injustamente perseguidos. Que Deus nos ajude, queridos, a que possamos manter firme o nosso testemunho no Senhor Jesus.